Olá, gente, bom dia! Hoje é Dia Internacional da Mulher e receba o meu abraço, você que nos acompanha, Mulher Todos os Dias, que você receba bênçãos especiais de Deus também e seja feliz por ser mulher. E cuide de você, não é? Para que você, ao viver nesse dia a dia, possa influir de maneira poderosa as pessoas com quem você convive. E você que é homem que nos acompanha, que você também possa ter todo o carinho e respeito, não só hoje, mas todos os dias, né, para com a sua companheira, sua mãe, sua irmã, enfim, as pessoas com quem você se relaciona e que são mulheres também. Nossa reflexão foi encaminhada pela Maitê Lavado. E sabe que eu não lembro, mas eu acho que é a primeira vez que a gente tem alguém da Espanha aqui, eu tenho o prazer de contar essa reflexão encaminhada por ela, que mora ali em Madrid. Logo ali, né? Bom, o livro bíblico que ela usa para a gente aqui considerar é o livro de Ruth, que está falando exatamente sobre Ruth e outros personagens e mostra, na verdade, como nós precisamos aprender a ser respeitosos, considerar os outros, como ter relacionamentos pessoais com as demais pessoas também num casamento. Quando a gente vai no livro de Ruth e considera o que e como Boaz, que era aquele parente rico e distante de Noemi, e que falou com Ruth, que era a nora de Noemi, a gente consegue observar um homem maravilhoso, de um nobre caráter, né? Especialmente numa época em que as mulheres frequentemente não recebiam um tratamento respeitoso dos homens, ou de alguns homens pelo menos. Nós não conhecemos bem as tradições daquela época em Belém, os detalhes de como um parente poderia redimir o outro, porque a história conta que Ruth ficou viúva, mas e Ruth, nora de Noemi, né? Enfim, ela foi com Noemi ali para Belém e no caso, segundo as tradições, o parente mais próximo se tornava responsável de cuidar desta viúva. E Boaz, ele aparentemente seria o parente mais próximo, né? E no caso, gente, tendo essa posição, ele poderia ter agido de maneiras diferentes daquelas que ele agiu. Por exemplo, ele poderia, como sendo esse resgatador, ter se aproveitado da situação empobrecida de Ruth, da ignorância dela, inclusive em relação aos costumes locais, porque ela era uma moabita. Ele poderia, por exemplo, até ter abusado dela, especialmente por ser uma mulher estrangeira. Mas em vez disso, gente, os versos que nós encontramos ali no livro de Ruth mostram, na verdade, o respeito e afeto que ele demonstrou para com ela, né? Ele falou assim, olha, você não precisa ter medo, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou fazer é para o seu bem e para que as pessoas vejam que você é uma mulher virtuosa. E coisa interessante, né? A maneira como um homem trata uma mulher vai permitir que ela desenvolva essa virtuosidade e que os outros também a vejam como virtuosa. E referindo-se a um outro parente, que havia, na verdade, um que era mais próximo que Boaz e que de repente ele seria o resgatador e tendo que casar com ela, Boaz deu essa oportunidade para ele, né? Mas, enfim, ele fez tudo que foi da melhor maneira, fez pelo correto e porque ele tinha temor de Deus no coração. A Bíblia diz que Ruth, ela ficou aguardando esse momento e durante todo o tempo, Boaz não permitiu que a imagem de Ruth fosse de alguma maneira tratada ou vista de maneira indecorosa, enfim, de uma maneira triste ou vulgar. Ele protegeu a reputação dela. Hoje, quando a gente vê tanto abuso, violência de gênero aumentando em todo lugar, a história de um homem como esse que escolheu respeitar, valorizar e cuidar de uma mulher e de uma situação é um exemplo magnífico. Essa história nos ajuda a entender que nós somos filhos do Rei, nós somos filhas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Todos nós merecemos ser tratados com dignidade e respeito, como pessoas de valor, assim como Boaz tratou Ruth e Ruth também tratou bem a Boaz. Lembremos desse exemplo e de como homens e mulheres devem refletir no seu relacionamento, pelo menos,
um pouco dessa fração do amor de Deus, desse amor que o Senhor tem para com seus filhos. Se você tem dificuldade de respeitar, de considerar, de amar, peça a Deus. Deus vai ajudar, Deus tem o poder de transformar, né, os nossos relacionamentos para que eles possam refletir não só a nossa personalidade, mas uma personalidade transformada pelo amor e pelo poder de Deus. Vamos orar? Deus querido, muito obrigada porque o Senhor fez homens e fez mulheres. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e a gente pede uma bênção toda especial às mulheres, mas que todos nós possamos tratar uns aos outros com respeito e consideração, assim como o Senhor nos trata e como o Senhor deseja que nós façamos, pois todos somos teus filhos. Obrigada por isso, a Deus, por Jesus. Amém.